filho de ciclano, filho de betano, os muitos nomes, é o momento da geração, é o livro onde fala sobre as gerações. Porém, o livro de Números é um livro muito importante para a história de Israel. É aqui que a gente vai ver a contagem das tribos, é aqui que a gente vai ver as contagens da família. Nós vamos perceber que nem todo José é o mesmo José que a gente pensa que é. A gente vai ver que nem toda Maria é a Maria que você pensa que é a mãe de Jesus. É aqui que você percebe algumas palavras, alguns textos que vão dar nortes às gerações, vão nortear famílias ali, vai dar gerações, vai dar direcionamento. Esse livro aqui é um livro que vai expressar dentro do Pentateuco, que é durante a expressão do povo de Israel no deserto. Estamos aqui em uma contagem dentro do deserto. O povo de Israel não está sobre a sua terra, porque esse é um povo chamado para ser nação. Mas, para que um povo pudesse ser nação, eles precisavam de algumas coisas. Algumas coisas como uma própria língua. O povo de Israel, o povo hebreu, tinha uma própria língua, que era o hebraico. Esse povo teria que ser um povo numeroso. Eles eram numerosos. E outra coisa que ia, de fato, enfatizar de que o povo era uma nação. O que era? Terra. Esse povo precisava de uma terra para dizer que era sua. E já que eles estão debaixo de uma promessa, mas eles ainda não têm uma terra, para alguns historiadores e para alguns teólogos, professores de faculdades dos dias atuais, o povo hebreu não passava de um povo escravo. Para eles, o que é contado dentro de uma faculdade, se nota apenas uma história. E qual é a história? O Josué, que é a vida de José, perdão. José, que tem os seus irmãos, que dá origem às tribos. José, que é resgatador, que é resgatador do seu povo para não morrer de fome. É o José que vai tirar o próprio Egito da fome. E isso aqui é marcado dentro das escolas, dentro de faculdade, é dito. Mas quando você pergunta a um professor de faculdade, quem era o povo hebreu? Quem era o povo de Israel? Eles irão dizer, esse é um povo escravo, é um povinho. Quando na realidade, nesse período, eles não valorizavam o povo de Israel. Mas eles estão debaixo de uma promessa. E até que a promessa aconteça, o desmerecimento é concreto, o desmerecimento é real. E aqui, eles estão indo a caminho à sua terra prometida. Você sabe que eles passam 40 anos no deserto. Deveria durar dias. Mas o que faz o povo de Israel passar 40 anos no deserto não era o destino de rota que eles haviam traçado, até porque eles estavam debaixo de uma direção. E a direção que eles estavam não era uma direção humana, era uma direção divina. Essa direção que Deus vai dar a Moisés vai se dar por alguns símbolos, que é a nuvem, que é a coluna de fogo. E isso vai fazer com que o povo chegue ao destino. E por que então muitos dizem, atribuem as rotas? Simplesmente porque quando Deus faz esse povo chegar em sua terra, por esse período, primeira coisa, eles teriam que enfrentar muitos reinos, eles teriam que desbravar muitos tronos, como um deles, você sabe, Jericó, é a muralha que cai. Eles irão passar por muitos lugares, até chegar à sua terra prometida. Porém, nós não podemos apenas dizer que isso era um empecilho, e vai fazer de fato que eles levem 40 anos. O principal desse roteiro, desse tempo de chegada, não está dado à linhagem geográfica, mas está dado ao coração, à geografia, que era o coração daquele povo. O povo precisava acreditar mais, o povo precisava confiar mais, o povo precisava murmurar
destino principal que Deus tinha para fazer era dentro do coração do povo. E de fato, que se eles estivessem preparados para receber a sua terra, de fato Deus mudaria, mas eles tinham que se despedir dos ídolos, eles tinham que se despedir das facções, eles tinham que se despedir do seu coração murmurador, eles tinham que aprender a confiar mais em Deus, eles tinham que aprender a deixar o Egito no Egito, a deixar o passado no passado. Então eram muitas coisas que vai fazer com que esse povo não chegue no seu destino final. E de fato eles precisavam entender. Nesse momento aqui, capítulo 27, Moisés, ele está junto com os anciões, os príncipes, os mais importantes sacerdotes, e eles estão aqui em uma reunião solene, e nesse momento aqui dessa reunião, no capítulo 27, ele está ditando quem herdará o quê. Ele está falando, olha, a família de tal, 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 de Manassés, da tribo de tal. Aí ele vai ditando, vai ficar com a possessão aqui, a possessão ali. É como se nós tivéssemos um grande sítio e ele tivesse agora, o pastor tivesse que dividir esse sítio e dar possessões de terra para cada um de nós aqui. É exatamente isso que estava sendo feito. Dada-se a herança. Quem aqui havia morrido, principalmente os homens que principais desse período, que havia morrido nesse período aqui, no período de deserto, também seria contado. Porém, a lei não dava mérito a um grupo de pessoas. E que grupo de pessoas era esse? O grupo de pessoas estava atribuído ao sexo feminino, a mulher. Porque se aquele homem, o pai da família, o sacerdote daquela casa, o chefe daquela família, daquela tribo, daquele povo, ele não tivesse filho homem, de acordo com a lei, não se dava a herança para filhas, dava apenas para filho. Se não tivesse filho, teria que ser um homem mais próximo da própria família, da genealogia. E isso era dado por possessões. Só que aqui, quando para no Zelofeade, que é o nome desse homem aqui, esse Zelofeade, ele havia morrido. E ele agora, é necessário que ele pudesse ter também a sua parte, ao seu pertence. Só que agora Moisés pula o nome dele. E muito mais do que as filhas, vocês estão aqui comigo? Diga glória a Deus. Amém, igreja? E muito mais do que está com nome, dado-se não tendo nome, isso significa uma desonra para o homem que não tenha um nome nessa lista. Então, quantas filhas de Zelofeade vai atrás da sua herança, a primeira coisa que elas reivindiquiam, elas passam a pedir por seu próprio mérito, por sua própria família. A primeira coisa, ela vai dizer assim, ó, o nome do meu pai. Ela não só atribui à terra, a herança, mas ela também está dizendo, ó, o nome do meu pai, porque elas são filhas de um homem que elas conheciam. Você tem a sua família, você tem seus filhos, você tem seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus pequeninos, você conhece cada um. Cada um é diferente, ninguém é igual. Você sabe a mania de um, você sabe a mania de outro, você sabe como funciona quando você corrige um, você sabe quando corrige o outro, você sabe aonde é que dói no teu filho, aonde dói a correção, não é a mesma que vai doer para o outro. Então essas meninas, elas estão debaixo de uma sentença porque não há um pai. Então essa falta de paternidade aqui é real, e por causa da falta dessa paternidade, elas irão sofrer, mas elas vão se levantar e vai dizer, olha, eu tive pai, e eu conheço o nosso pai. O nosso pai não está entre os filhos de Corá. O que elas estão dizendo? Olha, os filhos de Corá pecou contra Moisés, pecou contra o Senhor, e por causa disso eles foram engolidos pela terra.
legado. Ela está dizendo assim, ó, ele morreu, nós sentimos a falta da sua paternidade. Por causa da paternidade eu estou sendo afligida, mas o meu pai não morreu junto com os paterneiros. O meu pai não morreu. Ela está dizendo, eu conheço o meu pai, eu conheço a minha família. E elas se reúnem para defender o pai. O pai não está vivo, mas ela está dizendo, meu pai tem honra, o meu pai tem um nome, o meu pai tem um legado. Ele poderia não ser perfeito em tudo, mas em alguma coisa meu pai prestava. Então elas saem do seu lugar, nessa reunião solene, elas saem para representar não apenas a sua necessidade, porque ela representa uma classe de pessoas menos desfavorecida. Elas representam um tipo de pessoas, porque eu acredito que assim como essas meninas, essas mulheres, 5 mulheres, elas estão indo atrás da herança, ela também está dando voz a pessoas que estão igual a elas, viúvas. Ela está dando voz a filhos que estão como ela, desamparados. Então quando ela se levanta, ela leva Davi, quando estava longe daquilo que Deus queria colocar nele, mediante ao caminho que Deus tinha para ele, que era o reinado sobre Israel. Davi não chegou no trono e pronto, acabou, não. Davi teve grandes guerras. Davi por muito tempo fugiu, e no meio dessa fuga, no meio dessa peleja, no meio desse redemoinho todo, Davi conseguiu atribuir homens consigo. Davi estava com homens que muitas das vezes pela sociedade eram mal vistos, não eram respeitados, eram deixados por lado. Mas Davi olhou para esses homens e disseram, vambora comigo, porque a sociedade pode não dar valor, mas eu te dou. Então Davi estava com homens. Eu acredito que quando Davi entrava em guerra, quando Davi vencia aquela guerra, aqueles homens gritavam, aqueles homens ficavam felizes. Por quê? Porque ele tinha alguém que o representava. E aquelas meninas se levantam e ela dá voz, elas dão a voz para pessoas menos desfavorecidas, ela dá voz às pessoas esquecidas, elas dão a voz a pessoas que estão ali dentro desse mesmo trajeto de lei, porque a lei vai dizer, não dê às filhas, dai aos filhos. Então essas meninas, que diz o nome delas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, esses eram o nome das filhas de Zelofeade. Você acha que dentro de uma casa, quando se tem 5 mulheres, pensa aqui comigo, se uma é difícil, imagina 5 mulheres, cada um com temperamento diferente, cada um com gosto diferente, cada um com uma forma diferente. Pensa comigo aqui, 5 mulheres a fim de comer uma coisa apenas no almoço, e elas brigando para fazer. Uma faz chuchu, a outra faz cenoura, a outra quer arroz, a outra quer batata frita. Que loucura, gente. Elas estão dentro das suas casas, cada um tem um gosto pessoal, mas elas nesse momento representam a igreja. Por quê? Porque elas têm gosto diferente, mas todas elas se uniram. E quando a igreja se une para pregar a palavra, para fazer o reino de Deus crescer, para defender o nome do Pai, aí, meu irmão, ninguém para. Elas se uniram, cada um com gosto pessoal, cada um com uma visão pessoal, mas cada uma delas disse, vambora menina, bota a roupa, bota o sapato, a gente vai lá na frente de Moisés. Talvez no meio delas tivesse uma que dissesse assim, vambora não, porque ela está diante dos homens mais importantes do arraial. Mas a outra poderia dizer, eu posso dizer que Marta talvez dizia, vambora, tenha coragem, levanta, confia no Senhor, vambora porque Deus está conosco. E elas se levantam todas juntas para correr atrás daquilo que era delas por herança. Sabe o que eu
Tisa. Rapaz, Zelofehad não fez um menino. 5 meninas. Talvez a esposa estava assim, agora vai, marido, agora vai. Vai nascer um menino. Daqui a pouco, os choros de uma menina. Não foi dessa vez. E vai uma, vai 5. Todas elas meninas. Ele sabia, gente, que se ele morresse, elas ficariam prejudicadas. Principalmente porque eles conhecem o que é deserto. São 5 mulheres entendedoras de deserto. Tem deserto que você encara na vida que você já está PhD. Você está diplomata. Não é verdade? Essas meninas aqui conhecem o que é terra árida. Elas conhecem o que é ter que pegar balde para poder tomar banho. Porque não tem casa própria, está no deserto. Elas sabem o que é ter que depender da água, da rocha. Não tem água, pai. E agora? Calma que Moisés vai dar a direção e Deus vai mandar água. Então vai lá, Moisés, toca na rocha. Sai a água. Essas meninas aqui viram um milagre acontecer. Eu não sei em que período, mas talvez elas pudessem ver também o maná. Essas meninas experimentaram de momentos difíceis no deserto. É você estar no olho do furacão, vivendo a provisão de Deus, vivendo a graça de Deus, vivendo os milagres de Deus na sua vida. Esse povo é rebelde, mas está debaixo de uma direção. Esse povo é contendendo, mas tem uma direção. E Deus está dizendo, olha, vocês são menina dos meus olhos. Esse cuidado de Deus aqui é real. Porque deixa eu te falar uma coisa, eu sou imperfeita, você também é. Mas como Deus nos ama. Aleluia. Como Deus se preocupa com você. Como Deus se preocupa quando você acorda. Quando você vai se deitar. Enquanto você descansa, Ele não dorme. Enquanto você descansa o teu corpo, Ele cuida de você. E Deus como é esse? Eu já quero falar do nome de uma menina, de uma mulher. E sabe qual é o nome dela? Tisa. Tisa significa menina dos olhos de Deus. Isso aqui representa a igreja. Porque ela é Israel. Isso aqui é direcionado para Israel. Só que quando a gente pega esse texto e tipifica ele a respeito de uma palavra vindoura aos dias atuais, a gente vai entender que isso é a noiva de Cristo. Que isso é a igreja. É a menina dos olhos de Deus. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Você é a menina dos olhos de Deus. O que mais o diabo tem tentado fazer, tem tentado realizar nesses dias que nós estamos vivendo. Enquanto eu orava, o Senhor me fazia lembrar hoje, nas redes sociais, está assim de gente influenciadora, de gente que tenta influenciar a gente como a gente, a quê? A não ter uma igreja, a viver como um desigrejado. É gente que pode, que diz assim, você pode ter uma vida com Deus. Ah, mas quando pergunta se ele é de uma igreja, não sou de igreja nenhuma. Porque são pessoas decepcionadas com pessoas, marcadas por dores, por máximo de não tiveram um amadurecimento, não foram maduras o suficiente para entender que quando você se relaciona com gente, com pessoa, quando você se expõe na obra, você aprende a ter marcas. A exposição te dá marcas. Mas por não ter maturidade, muitos se reciam, muitos se resguardam, se distanciam. Uma das coisas maiores, eu quero falar uma coisa aqui para você. Eu disse aqui que essas meninas, elas eram influenciadoras. Por quê? Porque ela representa uma classe de pessoas. No tempo em que você está vivendo nos dias atuais, quem tem tido a influência sobre você? Quem tem influenciado você? Quem são as suas influências? Pessoas que outrora eram bênção, mas caminharam, entraram em visões heréticas e agora estão desigrejadas. É o inimigo toda hora dizendo para você, você não precisa ter uma igreja, você não precisa estar dentro de um rótulo, você
precisa estar em quatro paredes. De fato, Deus nos chamou para viver não em quatro paredes, mas para fora também. Mas é aqui nas quatro paredes que você é alimentado. É aqui nas quatro paredes que você ora com teu irmão. É alguém fraco ajudando alguém. É pegando pela mão dizendo: vambora, eu não te deixo, eu não te largo. Isso é igreja. A igreja te aproxima de Deus. O que tem pregado por aí são um bando de gente desigrejada dizendo: você não precisa estar no lugar, só basta orar na tua casa, só basta falar com Deus. Mas essas pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. A igreja te ajuda a ficar de pé, a igreja te alimenta, a igreja pega a palavra, a igreja pega na mão da igreja. A igreja não é só, entenda isso, a igreja não é um compartimento, um movimento de pessoas. Não, o cabeça da igreja é Cristo. Pastor não pode dirigir a igreja se não estiver ligado ao cabeça, que é Deus, que é Cristo. Ninguém pode fazer nada sem a ordem não vir dele, não vir do céu, não vir do Senhor. Aleluia. Igreja que a igreja é temente ao Senhor. Igreja que a igreja ouve a voz do seu pastor. Aleluia. Por favor, diga comigo assim, ó: Tisa. Diga: menina nos olhos de Deus. Olha, bata no seu pé e diga: sou eu, a igreja. Aleluia. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. De geração em geração tentam acabar, mas a igreja não foi comprada pelo homem. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Aleluia. Diga comigo assim, ó. Diga comigo assim, ó: Noa. Sabe o que significa Noa? Aquela que ninguém pode deter. Como está o teu nível de confiança? Como está? Mas é porque eu tenho vivido uns furacões aí. Você não sabe. É porque você não conhece o nível de furacão. Tem dia que eu estou assim, tem dia que eu estou de pé. Tem dia que eu estou deitada, tem dia que eu estou de pé. Tem dia que eu estou confiante, mas tem dia que eu estou com medo. Tem dias que eu quero, tem dias que eu não quero. Noa, aquela que ninguém detém. Quando eu olho para Noa, eu percebo que ela é aquela que ninguém detém. Eu percebo alguém que caminha sem parar. Não é um tipo de mulher que é Noa, não é um tipo de pessoa que caminha para um pouquinho. Caminha para um pouquinho. Não. Quando eu olho aquela que ninguém detém, eu vejo alguém desbravada. Eu vejo alguém que ninguém pode segurar. Eu percebo que nada nas artimanhas dessa vida segura Noa. Eu percebo um tipo de pessoa que mantém uma velocidade. É uma constância. Não é sobre quem anda mais rápido. É sobre ser constante. É sobre quem não para. É sobre aquele que prossegue. É sobre aquele que vai ao alvo. É sobre aquele que entende o seu chamado. É sobre aquele que vai caminhando e não para. Pelas confusões dessa vida. Tem pessoas que já deixaram de ser Noa, porque elas estão confusas. Estão caminhando, param em algum momento da sua vida por adversidades ou momentos até mesmo da sua peculiaridade particular. E elas começam a ficar confusas com tudo que elas estão vivendo. Por favor, não viva esse período de confusão, mas tenha em seu coração como Noa, aquela que ninguém pode deter. Dia após dia você ouve palavras para te afundar. Dia após dia você vê as coisas, você liga a televisão, só tem reportagem, é ruim, é tudo ruim. Você liga o computador, coisa ruim. Você vai lá na rede social, tem gente matando gente. É gente jogando piada pro outro. É assim, é assado, é pra lá e é pra cá. São várias coisas para poder o quê? Para desmotivar você, para jogar você para baixo, para colocar você para trás. Mas não
Diga assim, Milca. Diga comigo, autoridade. Irmãos, nós precisamos ter autoridade. Autoridade é diferente de autoritário. Tem gente que confunde a autoridade com autoritarismo. Autoridade não é um tipo de pessoa que impõe a goela abaixo, não é isso. Autoridade é você saber que você está pisando num campo espiritual e você perceber que aquilo ali são as armadilhas do inimigo. E você precisa ativar, você precisa acreditar e usar a sua autoridade. Você está no seu meio de trabalho, você está no meio dos seus amigos, no meio da sua escola, não sei, no meio onde você convive. Pessoas e pessoas estão a todo momento tentando te influenciar. Mas quem tem a autoridade de Deus mostra para que veio. Quem tem autoridade diz, eu sou crente, eu sou servo de Deus. Quando você vê alguém praticando o 7-1, você diz, não, do meu lado não, porque eu sou crente. Quando você vê alguém esticando do teu lado, você se posiciona e diz, eu sou crente, me respeita. A autoridade é sobre quem você é em Deus. É quando você vê o mundo remando contra você e você dizendo, peraí, não, esse mundo não vai me afundar, esse mundo não vai me sobressair. Há uma autoridade sobre a minha vida, e a autoridade que está sobre a tua vida não vem do homem, não vem da Manuel da padaria, não vem da Maria, vem do Senhor Jesus. Aleluia! Quando você botar o pé, bota com Deus, declara que é do Senhor Jesus. Quando tu botar a mão no teu filho, declara, ele pertence ao Senhor, ela pertence a Deus. Quando você entrar no teu quarto e a opressão tentar te amassar, tentar te oprimir, tu levanta a mão do céu, minha filha, e vai declarando com autoridade. Aleluia! Usa a autoridade de Deus na sua vida. Não deixa o campo ganhar, o campo maligno ganhar. Para o campo maligno não ganhar. Diga isso para esse irmão que está do teu lado. Diga assim, ó. Para o campo maligno não avançar. Diga, você precisa tirar as distrações. Glória a Deus. Diga assim, ó. Para o inimigo não avançar. Diga, você precisa orar. Diga para ela. Fala para o inimigo não avançar. Diga, você precisa da palavra. Você não pode deixar o inimigo avançar naquilo que é teu. É na tua casa, é na tua família. Amém. Se a doença vier, meu irmão, passa por aquele período, mas passa confiante, acreditando. Falar em confiança, diga comigo assim, ó, mata. Diga confiança. Mata significa confiante. É eu entender que eu preciso ter confiança. E onde é que eu recebo essa confiança? Na palavra. Amém. A palavra vai te dar autoridade para você ter confiança. Porque a palavra vai te dar direcionamento. A palavra vai dar para você aquilo que você precisa. E muitas das vezes você precisa ter preparado para alimentar o outro. Então seja confiante. Ah, mas está tudo dando errado. Confia. Ah, mas toda quinta-feira eu ouço o pastor dizer que a porta vai se abrir, que isso vai acontecer, que eu vou viver a semana extraordinária. Deixa eu te falar uma coisa, não seja vencida pelo cansaço. Confia, porque a hora certa Deus vai enviar. A hora certa vai acontecer. E por último, o último nome que eu quero falar. Diga comigo assim, Ogla. Não, gente, só foi a Yasmin e a Lélia. Só ouvi Lélia e Yasmin. Eu não ouvi mais ninguém.
Tem mais ninguém aqui não, gente? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Oba! Não, ficou bonito para ficar melhor. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Oba! Agora diga assim, ó, por favor, bata no seu peito e diga assim: aquela que não tem pés amarrados. Aquela que não tem pés amarrados. Você já parou para pensar? Para pensar comigo aqui. O que é não ter pé amarrado? Imagine uma pessoa. Imagine uma pessoa. Agora imagine aqui comigo uma pessoa de pé amarrado. Essa pessoa consegue andar? Não. Não, por quê? O pé está amarrado. Consegue dar uns pulinhos assim? Uma hora cai. A rir de mim, né, Cláudia? Então, para de rir hoje, meu Deus. Já sei, já entendi. Para o caminho. Quando eu tinha idade dela, via por qualquer coisa. Na escola, vocês lembram como é que era? As meninas, as mulheres lembram. Na escola você ria por tudo, né? Tudo era divertido. O que acontece? Para pensar comigo aqui. Eu já estou encerrando. Para pensar. Pensou numa pessoa? Agora vai lá, pega essa pessoa e amarra o pé dela. Eu perguntei para você se ela anda. Você disse que não. Agora vamos lá. Esse alguém com o pé amarrado se amarrou. Vamos supor que passou um dia. Tudo bem. Passou 2. Mas vamos supor que passe aí uns 6 meses. Você sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa com o pé amarrado, a mesma coisa que acontece com alguém acamado. Se for mulher, o máximo que vai dar é trombose, vai dar problemas nas veias sanguíneas, a circulação dela vai prejudicar. Mas vamos aí para o mais básico de uma pessoa que está com o pé amarrado por muito tempo. Muito tempo. O que acontece? O pé faz o quê? Atrofia. A musculatura perde a forma e ele vai se atrofiando. É o músculo dizendo assim, ó, está inativo, está inoperante, está desativado. Uma vez que a sua mão estiver amarrada, o seu pé ou você estiver acamado, você vai precisar fazer alguns exercícios. Porque senão, o seu pé, a sua mão, o seu corpo, tudo enrijece e logo vai atrofiar. Normalmente, velhinhos, quando ficam acamados, ou pessoas que fazem cirurgias, que ficam acamadas por muito tempo, o que dá nas costas dela? Escaras, né? Abre feridas nas costas, nos lugares mais expostos à roupa de cama, sem movimentação, sem fluxo de oxigênio. E aquilo ali vai criar feridas, vai atrapalhar o corpo daquela pessoa. Amém? Amém. Amém? Amém. O que vai acontecer? Uma pessoa assim, quando ela está com o corpo, com uma perna atrofiada, ou com uma mão sequelada, ou um pé sequelado, existem algumas ajudas. Quais são as ajudas para essa pessoa que está com dificuldade de andar? Muletas. Ou no máximo o ombro de alguém. Mas é mais fácil ser as muletas. Você consegue transportar isso para o âmbito espiritual? Você consegue trazer isso para o seu lado, para o seu pensamento e trazer isso para o lado espiritual? Entender isso como algo espiritual. Se você passar muito tempo parado nas áreas que Deus te chamou para você viver, quando eu estava orando ao Senhor, o Senhor foi bem objetivo comigo. E eu pude entender isso. Eu quero atribuir a essa mulher chamada Ola, para que você possa entender de fato o que Deus quer fazer em sua vida e na minha vida. Quando você passa muito tempo atrofiado, você sabe que Deus te chamou, você sabe que Deus tem algo na tua vida, você sabe que você precisa caminhar na presença de Deus. Mas quando você fica 1 ano, 2 anos, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 10 anos parado,
uma muleta. Deus não te chamou para viver na dependência de muletas espirituais. Deus não te chamou para ficar, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, você busca por mim, o negócio pegou fogo lá em casa, você busca por mim. Deus não te chamou para você viver com muletas espirituais. Deus te chamou porque você tem uma identidade de Deus, você é crente, você é servo de Deus, você é chamado em Deus. Aleluia! Deus não te chamou para você mirrar, Deus te chamou para você crescer. Então essa pessoa que está atrofiada por não caminhar mais, ela não pode mais dizer que ela é uma mogla, aquela que não tem pés amarrados. Outra coisa que amarra pé de crente: se embaraçar com as coisas dessa vida. Se embaraçar com as coisas dessa vida. Eu não estou falando de vida normal, que você precisa ter, acordar, levantar, trabalhar, ir tomar banho, ter casa, isso, aquilo outro. Não, isso é coisa normal da vida. Eu estou falando sobre coisas do mundo. Quando você se embola com essas coisas, você não é mais uma ogla. A ogla é aquela que não tem pés amarrados. Você já se deparou com gente que tem uma coisinha amarrada? Aquela pessoa que, fulano está devendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Por isso que ela não fala isso, não fala aquilo. Por isso que ela não se posiciona. Por quê? Porque ela sabe que ela está pendurada naquilo ali. Sabe que ela não tem autoridade para falar isso, porque ela está amarrada naquilo ali. Ela não tem autoridade para falar desse problema, porque ela está amarrada nesse problema. Então a Bíblia diz que ogla é aquela que não tem pés amarrados. E na essência é aquela que não tem embaraços com as coisas desse mundo. Deus não chamou a igreja para estar embaraçada nas coisas desse mundo, com as mentiras desse mundo, com os problemas e o sistema desse mundo. Deus te chamou para você ser sal, para você ser luz, para você brilhar, aleluia, para você ser a diferença da sua família. Aleluia! Então quando eu entendo que eu não tenho pés amarrados, uma pessoa que não tem pés amarrados, o que ela pode fazer? Pode correr, ela pode ir para qualquer lugar. Por quê? Porque ela tem acesso. Uma das coisas que o diabo quer fazer com que crentes tenham pés amarrados é dizer que eles não são dignos de Deus, é dizer que eles não têm mais a dignidade de dobrar o joelho e falar: para com isso, você vai dobrar o joelho para quê? Tu acabou de pecar. Eu não vou te ouvir não, menino. Se eu fosse você, teria vergonha. O diabo, a primeira coisa que ele faz quando você dá uma pecadinha, o diabo põe vergonha dentro de você. E você não se sente digna de orar, porque você se sente suja, distante de Deus. Você diz: Deus está lá e eu estou aqui. Ele não pode me ouvir, porque você tem a imagem de Deus distorcida. Porque Deus é Pai, Deus é bom, Deus é misericordioso. A Bíblia diz que a ira de Deus dura um momento, mas o seu favor dura para sempre. Então, se você tem que desamarrar o pé, desamarrar hoje. Se você tem que lançar aquilo que você não pode mais fazer, porque você sabe que precisa se livrar da sua vida, minha filha, desata hoje para você correr. Desata hoje. Não há nada que te condene. Oh, aleluia. Você, aleluia. Essas mulheres chegaram na frente de Moisés no meio do povo respeitado. Gente, só está nada aqui. Só está a nada. Para pensar: presidente da república, é vereador, é deputado, é embaixador, é essas coisas. Aí tu chega lá, tu consideravelmente fala: eu sou apenas uma cidadã da sociedade. Aí tu chega lá, grita, como se Moisés tivesse que te ouvir. Rapaz, de acordo com essa história aqui, isso é coisa de doido. Elas levantaram a voz no meio de um povo. Moisés olha para elas e vai levar a causa para Deus. Sabe o que vai acontecer? Deus vai falar para Moisés assim: ó, elas têm razão, Moisés. Dá para elas a herança, Moisés. Rapaz, isso aqui é Deus mudando uma história. Suas decisões definem a sua geração futura.
Deus está falando, eu estou escrevendo sua história. Aleluia. A tua geração vai viver uma história diferente. Porque você se posicionou, você se levantou, você acreditou. E agora Moisés vai ter que escrever um livro diferente. Moisés vai ter que abrir espaço. Vai, Moisés, escreve aí. Abre espaço, Moisés. Moisés abre espaço. E escreve aqui, ó. Agora as meninas, as filhas, terão direito à herança. Essas mulheres eram improváveis. Está se olhando para você e dizendo, eu sou improvável. Não tem nada para dar certo. Não há motivo nenhum, Deus. Mas o amor de Deus está dizendo que você é improvável, hoje você não é mais. Aleluia. Hoje eu estou escrevendo teu nome aqui no livro. Ele está dizendo, a tua geração vai ter direitos. A tua geração futura, aleluia. É Deus mudando história a partir da atitude. Deus mudando histórias a partir da atitude. Aleluia. Olha para esse irmão que está do teu lado. Olha para esse irmão e diga assim, muda a tua atitude. E Deus escreverá uma nova história. Oh, aleluia. Deus escreve história pela mudança
E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Oh Deus, que eu ser, me libertar em espírito, em uma guerra infindável, na qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei, no seu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amador, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser, diga, livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. Diga, vem reinar, Senhor. E reinar o Espírito sobre mim. Vem reinar, Senhor, sobre nós. Reina sobre nós, Senhor. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não agrada aos teus olhos, tudo aquilo que nos afasta da tua presença, tudo aquilo que nos coloca em perigo, Senhor. Nos tira do perigo e nos coloca no teu abismo. Então liberta-me de mim. Diga, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço. Você fez o pecado com ele, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você